Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, para ler a sua palavra. A nossa leitura de hoje está indo no livro de 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19. Vamos iniciar então? 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede das águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Passados esses acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado.
e colocou-o sobre seu leito. Em seguida clamou ao Senhor dizendo: Ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: Ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar à vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus, e a palavra de Yahvé, proferida por tua boca, é verdadeira. 1 Reis, capítulo 18. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: Vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: Vem, nós vamos percorrer a terra procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontramos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprirem essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou e Obadias o reconheceu e imediatamente se prostrou com seu rosto rente à terra e indagou: És tu mesmo, meu servo Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias: Sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: Mas o que fiz de errado? Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que haviam se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, agora me ordenas para ir e entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado a Yahvé desde a minha juventude. Porventura, não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50 em 2 cavernas e os abasteci de comida e água? E agora ordenas: vai dizer a teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe: juro pelo nome de Yahvé,
o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparai outro novilho, sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tantos, clamai o nome do vosso Deus. Contudo, não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém atendeu àquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 ceais, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços,
colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante de seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizon, e lá os degolou a todos. Em seguida, orientou Elias a Acabe: eis agora, pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba,
que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo bebido e comido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, o Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias
e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Reis, capítulos 20, 21 e 22. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.